Oi, Fernando, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória, pela classificação. Obrigado. Eu gostaria que analisasse o jogo, se concorda que o Fluminense foi o time que procurou a vitória desde o início da partida e comentasse a comemoração, porque quando os jogadores foram lá para a torcida, tu também acabou saindo correndo, correu bastante até lá. Queria que falasse sobre essas duas situações, por favor. O jogo, eu acho que as duas equipes procuraram jogar cada uma na sua característica. Eu não acho que só o Fluminense procurou vencer. A gente procurou vencer, a gente precisava da vitória. O Flamengo, o resultado de empate também se via, levaria a classificação com empate. Então tinha estratégias um pouco diferentes e também o estilo de jogo que eu adoto é conhecido de todo mundo. Mas as duas equipes jogaram e procuraram se valer daquilo que tinham programado para o jogo. O Abel é um excelente treinador, um estrategista, uma das nossas grandes referências como treinador no Brasil há muito tempo. E a gente estudou bastante o Flamengo, eles também certamente nos estudaram. Então foi um jogo que foi decidido, eles também tiveram chance de marcar. E a gente conseguiu marcar no final o que determinou o resultado da partida e a classificação. Quanto à comemoração, é um negócio da emoção, a gente não pensa, uma reação instintiva e eu sou assim mesmo, na maioria das vezes quando acontece um gol como esse, acho que a gente tem que extravasar, o futebol passa muito por isso e eu não tenho nenhuma intenção de conter esse tipo de emoção quando ela acontece de maneira natural. Diniz, o Fluminense ele fez aquilo que você sempre falou, vem falando ao longo das semanas, desde quando você começou a deu as primeiras palavras como treinador do Fluminense, que o time iria manter o estilo, independentemente do adversário, iria manter aquilo que você vem passando e vem treinando. E hoje, quando parecia tudo perdido, o Fluminense continuou, lutou até o final para conseguir o resultado. Você, inclusive, fez uma alteração para a gente surpreendente, tirando o Marlon, colocando o Caio Henrique. Na hora a gente pensou, quem vai ficar ali na lateral esquerda? Ninguém vai ficar, vai ser o Diegão que vai ficar, tem o Bruno Henrique que é muito rápido ali, e acabou dando certo, muita ousadia num jogo que você sabe que qualquer erro seria fatal. Eu acho que é uma outra grande característica que você tem mostrado à frente do Fluminense. Você concorda dessa ousadia e ir para frente e tentar vencer a partida do jeito que der? Não, isso hoje, quando o resultado vem, os comentários são esses, né? Muitas vezes, quando o resultado não vem, se a gente tomasse um gol de 1-0, porque foi uma bola aí nas costas do Marlon, provavelmente estaria sendo criticado. Então, assim, mais do que o resultado do jogo, eu sou uma pessoa que tenho convicções, assim, bastante fortes e assumo o risco. O risco poderia acontecer isso. Eles tiveram até um contra-ataque rápido ali, que o Gabigol quase fez o gol. Mas é ter cabeça no lugar. Eu gosto de tomar os riscos que eu acho pertinentes para o jogo. A gente colocou o time mais em cima, mas foi uma coisa já conversada no intervalo, que se a gente não tivesse, se o jogo se arrastasse no 0-0, a gente ia procurar ser mais agressivo para procurar a vitória. E a gente foi coroado, acho que foi mérito assim foi fruto de um trabalho coletivo de todo mundo, de acreditar e da coragem que os jogadores tiveram de executar no campo. Diniz, boa noite. Boa noite. Aqui. Como você explica o equilíbrio que os seus volantes, o Ayrton e o Bruno Silva, dão nesse estilo de jogo que você adota, com toque de bola, posse, mas também a retomada no campo ofensivo, que foi até o que originou o gol? Não, só coisa de treinamento. Como a equipe joga, procura uma equipe que gosta de ter a posse, é característica de times que jogam como a gente joga. A gente procura adiantar o time. Quando a gente vai fazer uma marcação-pressão, todo mundo tem que colaborar e pressionar junto. Se a gente deixar espaço por dentro, a gente acaba sendo presa fácil. Teve alguns momentos que a gente errou também, oscilou no jogo, que os caras acharam um passe por dentro e causaram perigo para o nosso time. A gente está no início de trabalho, tem muita coisa que a equipe precisa melhorar. Procurar descansar agora para o jogo do Vasco, que não tem muita coisa para fazer. Descansar, a gente tem outro rival importante aí no domingo, com um dia a mais de descanso. A gente agora precisa virar a página e pensar no Vasco. Diniz, boa noite aqui atrás. Boa noite. Há pouco tempo atrás, a Taça Guanabara tinha um valor muito, muito grande, né? Aqui no futebol carioca, se tratava com muito carinho a Taça Guanabara, você até jogou pelo Fluminense, você pode dizer sobre isso. Hoje, me parece que as pessoas não dão tanto valor assim. Por que você acha que talvez tenha perdido isso?
Bom, perdeu pelo formato do campeonato. Você ganha a Taça Guanabara não te garante nada, assim, te garante só, acho que a semifinal. Então, antigamente ganhava a Taça Guanabara, já estava na final do Campeonato Carioca. Então, perdeu o valor nesse sentido, no sentido prático. O que tem é o charme, que o futebol carioca consegue fazer isso de uma maneira ímpar, que não tem em nenhum lugar do Brasil. Tem um torneio que tem um nome, ainda tem, e torna um valor simbólico muito grande. Então, a gente, de alguma forma, simbolicamente, nós vamos disputar um título que não te dá garantia de vaga na final, o Vasco e o Fluminense no domingo. Mas, simbolicamente, por torcedor, é uma decisão. Então, por isso que tem toda essa carga emocional que teve o jogo de hoje, que de fato todo mundo encarou como uma decisão, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, porque o futebol, o torcedor, ele tem um domínio muito grande das coisas que acontecem no futebol profissional. Ele faz parte de uma maneira muito forte. Para o torcedor é muito importante. Essas conquistas, esses títulos da Taça Guanabara, para o torcedor continua sendo importante, embora na prática não seja tão importante como era antigamente. Mas por respeito também ao torcedor, as equipes acabam se dedicando ao máximo e, como eu disse, a carga emocional desses jogos acaba sendo muito forte. Boa noite, professor. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. O nosso país vem vivendo momentos trágicos que vem entristecendo muita gente. Hoje a torcida do Fluminense saiu feliz pela vitória. Queria perguntar a você como você conseguiu motivar o teu time para jogar de uma maneira tão intensa durante todo o jogo. E se chegou a hora do torcedor tricolor, que anda meio desconfiado com a equipe, voltar a frequentar o estádio? Acho que ele vai voltar aos poucos, depende muito daquilo que a gente faz no campo. Eu prefiro parabenizar aqueles que vieram, que nos apoiaram, era um número muito menor, mas a gente escutou a torcida do Fluminense o tempo todo apoiando a equipe e ela fez parte, foi determinante também para o resultado final do jogo. Quanto ao momento trágico que o país está vivendo, a gente não pode fazer uma associação muito grande desses eventos com a partida de futebol. São coisas assim muito mais importantes que um Fla-Flu, que aconteceu no Ninho do Urubu, que aconteceu no Brumadinho, a morte do Bochá, da Bibi Ferreira. O que a gente tem que ter, que eu falei para os jogadores, a gente tem a chance, o privilégio de estar todo mundo vivo e participar de um jogo como esse. Então a gente tem que valorizar a vida enquanto a gente está aqui e procurar imprimir o máximo de amor e de paixão por aquilo que a gente faz. Então acho que isso os jogadores conseguiram fazer durante a partida. Fernando, tudo bem? Tudo bem, professor. Um time que joga com as características da sua equipe, enfim, ele termina, não só pela posse, mas também pela marcação na frente, na saída de bola do rival, ele termina por ter que defender um espaço grande atrás. E o Flamengo tem uma concentração de jogadores de qualidade técnica muito grande na frente, e o que poderia, com esse espaço, terminar colocando vocês em risco. Pelo estágio do trabalho, que ser um estágio inicial, em algum momento, pela característica do jogo, você pensou que talvez fosse melhor dar um passo atrás na convicção e jogar de outra forma? Ou em um momento você balançou assim, na sua convicção de jogo, mesmo pelas circunstâncias, contra um adversário tecnicamente em tese, tão dotado? Não, em nenhum momento eu pensei em mudar. O que a gente tem que fazer com o modelo que a gente adota é deixar ele cada vez mais equilibrado, que foi o que aconteceu hoje. Não necessariamente quando você tem uma equipe que você joga a equipe mais para frente, com uma característica com mais ofensividade, você vai estar mais descoberto. A gente tem que fazer ajustes mais finos, que eu acho que isso que a gente vai aprendendo a fazer com o tempo. Então, quando a gente se lançou mais para o ataque, em determinados momentos você está com um espaço grande para proteger atrás, mas se a equipe estiver agrupada e com um nível de concentração alto, você acaba ficando bem protegido. O que deixa a equipe mais desprotegida são os espaços que, quando você se lança para jogar de uma maneira mais ofensiva, pode ocorrer entre as linhas do time. Então, quando a equipe está muito junta, a gente não corre tanto risco. Então, hoje a gente teve muita atenção, a gente sabia que podia acontecer deles usarem o contra-ataque, eles usaram algumas vezes, tiveram umas 2 ou 3 chances para, de repente, podia ter acontecido um lance de mais perigo e até saiu algum gol nesse sentido, mas a gente não consegue controlar tudo. Então, acho que a equipe está evoluindo, a gente está conseguindo atacar de uma maneira mais consistente e sem deixar tantos espaços para os contra-ataques. Fernando, é um prazer falar contigo. Marcelino Santana, tudo bem? da Rádio Ativa, parabéns pela vitória no Clássico. Você tinha perdido para o Vasco da Gama, aquele jogo que até vocês mereciam até vencer, até empatar, mas passado, hoje você ganhou o Flamengo, um Clássico. O detalhe é o seguinte, eu queria saber de você, como você fez para anular. Você anulou hoje o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, 2 jogadores que não andaram, tanto é que eles foram substituídos. Primeiro isso e depois falar
da segurança, da confiança que você passou para o goleiro Rodolfo, que era até então reserva do Júlio César, Digão, a segurança, virou um xerifão ali, e principalmente do trio que você tem, que nos últimos jogos marcou acho que 18 ou 17 gols, se não me falha a memória, que é o Luciano, Ione Gonzalez e o Everaldo. Então, vamos começar pelo final. Os jogadores de frente, eles têm correspondido muito desde o início do campeonato, eles estão se entendendo também cada vez melhor. O Rodolfo é um jogador que eu já conhecia há muito tempo, lá de São Paulo. Ele esteve na Ferroviária, depois no Oeste, quase foi meu atleta lá até foi meu atleta durante algumas 2 semanas lá no Atlético Paranaense. Ele tem um jogo com os pés muito bom. Faltava um pouco só mais de treino, para ele ficando mais seguro. Nós estamos ainda no começo do trabalho. O Digão é um jogador que ele tem uma imposição física e uma personalidade muito forte. E com os treinamentos ele foi conseguindo ganhar mais confiança para poder soltar um pouco mais no jogo de armação, para que os zagueiros têm que contribuir com o jogo. Quando você vai construir lá de trás com a bola no chão, os zagueiros têm que se lançar um pouco mais ao ataque para iniciar a construção das jogadas. Então o Digão tem conseguido assimilar isso muito bem, tanto ele como o Matheus Ferraz. A primeira questão eu não me recordo que você me perguntou. Em relação a anular, você anulou 2 jogadores importantíssimos, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. Eu acho que o sistema, assim, os jogadores que especificamente ali, o Marlon e o Ezequiel, estavam muito atentos nisso. E o time, o sistema defensivo, ele funciona muito bem. Embora a gente subia a marcação para pressionar alto, e quando a bola entrava a gente conseguia retomar rápido para poder preencher os espaços e não deixar os jogadores em situação de mano a mano, que seria muito arriscado. Diniz, aqui, parabéns pela classificação. O seu time hoje mostrou muita concentração e não mostrou desespero quando precisava do gol no segundo tempo. Foi um time muito consistente e equilibrado dentro de campo. Pensando já no jogo do próximo domingo, o que o Fluminense não deve fazer, que fez naquele jogo contra o Vasco lá em Brasília, para poder ser campeão no domingo contra o Vasco da Gama da Taça Guanabara? É difícil falar o que não fez lá contra o Vasco. A equipe ela vai melhorando com o passar do tempo, dos treinamentos, vai ganhando mais consistência, mais confiança. A gente espera no domingo fazer um jogo melhor do que aquele que a gente fez em Brasília, embora a equipe tenha jogado bem. Foi um jogo muito equilibrado, os times com características também bem opostas, mas que a gente podia ter empatado e podia ter vencido. Foi um jogo bastante equilibrado e domingo agora a gente tem um clássico, um grande rival, muito bem treinado. Ganhou a partida deles muito bem ontem, jogaram muito bem e vão ter um dia a mais de descanso para a final. Então a gente tem que se cuidar bem, cuidar bem do físico, do emocional, virar a página do jogo aqui rapidamente do Flamengo e se concentrar para pegar o Vasco. Fernando, o teu time marcou, como vocês chamam, né, a marcação alta muitas vezes durante o jogo hoje, complicando não só a saída de bola do Flamengo, que optou várias vezes pelo chutão, como retomando a posse de bola. E aí eu percebi, não sei se vai ser a sua percepção, que faltou um pouquinho de construção de jogada, tipo penúltimo passo para deixar os teus, digamos, atacantes em situações para concluir para o gol. Quando teve essa boa retomada, você achou que faltou isso também? Acho que faltou, mas assim, tá jogando diante do grande rival, jogadores de nível de seleção brasileira, então a dificuldade do jogo era grande, não é só retomar, depois que você retoma, você tem que ultrapassar ainda os zagueiros de seleção, volantes de seleção, eles também retomavam rápido, quando eles perdiam a bola, eles não ficavam observando. Então o adversário impôs muitas dificuldades pra gente, então o time não conseguiu tantas vezes, mas muito mérito do Flamengo. Fernando, boa noite. Bem, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se você já respondeu a pergunta que eu vou te fazer, que eu estava lá na zona mista e não consegui ouvir. Primeiro, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria dizer, vou simplificar logo uma opinião minha. Você é muito corajoso, primeiro de tudo. Jogar dessa forma contra um time como o Flamengo tem que ser, acima de tudo, um treinador corajoso. Agora eu te pergunto, acho que foi a primeira vez em mais de um ano que o Flamengo tem menos posse de bola que o adversário. O Fluminense, eu não vi os números, se alguém tem, mas com certeza teve mais posse de bola. O goleiro seu hoje foi melhor jogador de linha, goleiro linha que tem no futsal. O Rodolfo hoje foi mais importante praticamente na linha, começando tudo que é bola, o desafogo do time, do que com defesas realmente. O quanto no seu sistema tático, que você emprega, não é a primeira vez, em todos os times você passou, o goleiro é importante porque você passa a ter praticamente um homem a mais do que o adversário. Não, obrigado pelos elogios. O Rodolfo,
não só o Rodolfo, como dos outros goleiros que eu trabalhei, do jeito que a gente joga, para você sair construindo de trás, se a gente não puder usar o goleiro, a gente não consegue usar aquele espaço de trás. Então, futebol é isso, é você saber, na minha opinião, é assim que funciona. Você tem inteligência e disposição, coragem para poder usar os espaços que o jogo permite. Para a gente começar construindo lá de trás, o goleiro é fundamental. Ele tem que ter um bom jogo com os pés, não precisa ser excepcional, porque o time que tem que se mover de maneira a facilitar para que o goleiro consiga jogar. Então acho que com os treinamentos eles estão ganhando confiança, estão tendo inteligência e coragem, sobretudo, para fazer na hora do jogo. Então é muito ensaio, é muito treino, é muita repetição que gera confiança nos jogadores e eles conseguem executar durante as partidas.